gente, tudo bem? Vamos aí para nossa segunda aula de hoje, né? A nossa aula de artes, hoje é dia 24, quarta-feira, e a gente vai iniciando aí a nossa aula observando a abertura desse novo capítulo que a gente vai começar os estudos hoje, né? O capítulo 3, na página 271, que tem como nome aí Vamos Brincar na Praia. Observem aí, né, a abertura desse capítulo, vocês estão vendo aqui no vídeo, podem observar aí também no caderno de vocês, né? Quais são os elementos aí que vocês podem observar na abertura desse capítulo, né? A gente tá vendo aí, essas pessoas, elas estão vestidas de quê, né? Esse homem e esse garotinho, eles estão imitando que personagem, que tipo de personagem? Qual é os elementos aí presentes nessa imagem, né? Observem tudo direitinho, né? Vejam aí como eles estão. E aí no ícone Conversa Vai, nós temos um questionamento. Como é o cenário apresentado na imagem? Então a gente vê aí que eles estão numa praia, né? A gente vê a água, o mar, a areia, um céu bonito. E nós também temos outros componentes nessa imagem, né? Como eles estão caracterizados, como estão caracterizados os personagens, eles estão vestidos de quê? Com certeza você já deve ter observado que eles estão vestidos aí de piratas, né? A gente vê uma bandeira negra, que é a característica dos navios piratas, né? Uma bandeira negra com caveira, eles estão todos aí fantasiados de piratas, dentro, imitando, né, aí um navio pirata. Eles estão encenando o quê? O que vocês acham que eles estão encenando? Pelas expressões do rosto, como eles estão se portando, o que eles têm aí, o que eles estão fazendo. É sobre isso que a gente vai estudar hoje. Prestem atenção nos conteúdos apresentados, nas imagens, na explicação, para você aprender um pouco mais sobre o conteúdo aí desse capítulo 3, que é bastante divertido. Vamos lá? Vamos começar observando a seção Conversa Vai. Ao observar a imagem de abertura do capítulo, como você imagina que é feito um cenário? O figurino ajuda o ator a interpretar seu personagem? Então, use aí esse espaço, né, e reflita sobre a construção do cenário e os elementos que precisamos para construir uma peça de teatro. Pense em tudo que é necessário para construir uma peça de teatro. Nós vamos aí nesse capítulo conhecer a peça teatral Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, que foi escrita por Silvia Ortoff em 1976. Essa história mistura fantasia com personagens fantásticos e apresenta muitas canções, aproveitando os ritmos de cantigas populares. A história conta as aventuras do personagem Pinguinho de Chuva, que caiu do céu e conheceu diversos lugares, como um galinheiro e o fundo do mar. São diversos personagens como Tia Nuvem, Galinha d'Água, Padrão Chuvoso, Sereia, Ova de Peixe, entre outros. Aí na página 273, você vai acompanhar a leitura desse texto diferente. Esse texto que abrange aí uma peça teatral. A gente pode observar que ele tem uma estrutura um pouco diferente. Nesse texto dramático, que indica os personagens em letras maiúsculas e as sugestões de cena entre parênteses. Então, alguns elementos podem ser adaptados à necessidade de adequação do texto. A primeira parte do nosso texto é cantado. Então, todos vão cantar esse trecho do texto com o ritmo da música Ciranda Cirandinha. Então, aí, da sua casa, vai acompanhando a canção, porque eu sei que você conhece a música Ciranda Cirandinha, então é só colocar a letra do texto no ritmo da música. No caminho dessa chuva, muita história vai chover, na ciranda cirandinha, tudo pode acontecer. Quando eu chovo, ele chove, quando chove, nós chovemos, somos chuva, somos água, pela nuvem choveremos. O anel que tu me deste quando chove se derrete, o amor que tu me tinhas era chuva de confete. E aí jogam-se o papel picado. Quando eu abro um guarda-chuva, uma história vou chover. Quando quiser chover conosco, guarda-chuva deve ter.
E aí a gente pode ver que no meio da música, né, tem um ploc-ploc, que seria o barulho aí da água. E entre parênteses a gente pode ver aí a sugestão, que é: por debaixo de um guarda-chuva surge o fantoche chuvisco. E aí, no decorrer do texto, vocês podem observar, né, que trava aí um diálogo entre atores, ator, chuvisco, atriz, e cada um vai tendo uma fala, né? A gente pode observar como é a estrutura desse texto, que é referente, um texto, né, próprio para ser usado em uma peça teatral. Então, vejam que existe muito diálogo. E como a primeira parte, né, todos os personagens vão estar cantando, essa peça teatral tem grande parte aí música, né? Então ela pode ser chamada também de um musical, envolvendo aí, né, música e o diálogo entre os atores. Na página seguinte, 274, a gente vai ter uma atividade que era para ser realizada em grupo, mas leiam a atividade e pensem aí como poderia ser o céu antes da chuva, como seria esse ambiente, e vocês vão fazer um desenho aí no caderno de vocês e me enviar a foto, tá certo? Nessa mesma página, a gente vê aí o ícone da realidade aumentada. Vocês lembram que nós já estudamos, né, sobre o cenário e como ele pode ser montado. Nessa realidade aumentada, propõe alguns temas de cenário e alguns elementos que possam formá-lo. Então, observem aí com atenção essa realidade aumentada, né? Abra o seu RA e veja algumas possibilidades de cenários para as peças teatrais. Ainda aí na página 274, a gente vai ver, né, imagens de um cenário para teatro e também de uma peça teatral. E junto com elas a gente vai poder ver aí um texto que vai falar um pouco sobre o cenário. É o conjunto dos diversos materiais que servem para criar o lugar onde se passa a ação dramática. Dessa forma, o cenário é onde se passa a história representada no teatro, na ópera, no balé, no musical ou no filme. Observe a imagem. O que faz parte desse cenário? Vocês vão observar aí o que faz parte desse cenário. Então, vejam aí que eles estão num barco, né? Eles têm aí um tipo de remo na mão. O que mais vocês conseguem perceber aí que faz parte desse cenário? Com a tecnologia que hoje é disponibilizada, né, é possível explorar muito mais os recursos dos cenários, promovendo dimensões, materiais, disposições dos elementos no palco e etc. Os cenários podem conter muitos ou poucos elementos, dependendo da proposta do espetáculo. Inclusive, pode nem haver cenário, para que os atores possam explorar os espaços apenas com suas ações e movimentos. E aí a gente pode observar uma imagem, né, de uma peça teatral, onde a gente vê todos os personagens aí vestidos de piratas, né? E eles não têm aí um cenário ao redor deles. Eles estão explorando o espaço livremente, sem nenhum cenário específico em volta deles. Quando vocês forem realizar a primeira questão da atividade Mão na Massa, da página 274, pensem aí como seria o cenário lá daquela peça que a gente leu e que a gente cantou a música em ritmo de cirandinha, e pensem o que poderia ter nesse cenário, né? Desenhem como se fosse um palco de teatro e os componentes presentes nesse cenário. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Uma aula que fala muito sobre criatividade, né? Vocês aí que são crianças ainda usam bastante a imaginação, né? Quando eu era criança eu usava muito a imaginação para construir minhas brincadeiras, para brincar, para fantasiar. E isso é maravilhoso. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse conteúdo. E eu vou estar deixando aqui, como sempre, com vocês a agenda. Anotem a agenda e realizar as atividades aí propostas, tá certo? Então é isso, gente. Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!